Olá pessoas, sejam bem-vindas ao canal Origem Esportes. Eu sou o Guto e hoje vamos mergulhar fundo na rica história da seleção alemã de futebol, que conta uma trajetória repleta de conquistas, divisões e reunificações que influenciaram muito de sua história no futebol. Mas antes, já deixa um like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E vamos começar essa emocionante viagem pela rica história da seleção da Alemanha. Embora a Federação Alemã de Futebol tenha sido fundada em 1900, uma seleção nacional só foi alcançada anos depois, principalmente devido a problemas de financiamento e organização. Foi então que em 5 de abril de 1908 foi disputada a primeira partida oficial da seleção alemã. Os alemães enfrentaram a Suíça, que venceu o jogo por 5-3. Logo após a Segunda Guerra Mundial, chegou a existir 3 seleções alemãs, as tradicionais Alemanha Ocidental e Oriental e o Protetorado de Sarre, que participou das eliminatórias para a Copa do Mundo de 1954, antes de ser incorporado novamente pela Alemanha Ocidental. E em 1990, com a reunificação do país, voltou a existir apenas uma seleção alemã. No primeiro jogo da seleção alemã, as cores utilizadas no uniforme foi a tradicional combinação de camisa branca com calção preto. Mas na partida de estreia, a camisa tinha uma larga listra vertical preta com uma águia no peito. A camisa alemã é uma daquelas que não apresenta as cores da própria bandeira, sendo o branco e o preto deste uniforme escolhidos como uma referência a seu passado como o antigo estado da Prússia, cuja bandeira possuía estas cores. A Alemanha só passou a utilizar um uniforme reserva depois da Segunda Guerra Mundial, e a combinação de cores escolhidas foi a de camisa e meias verdes e shorts branco, que são as cores do distintivo da Federação Alemã de Futebol, que por sua vez representam as cores de um campo de futebol. A seleção alemã também já utilizou camisas vermelhas, pretas e, como não esquecer, a vermelha e preta utilizada na Copa de 2014. Quando a Alemanha sediou a Copa do Mundo de 1974, o país ainda se encontrava dividido entre Oriental e Ocidental, e ocorreu que as duas participaram da competição. E para representar o espírito de união, 2 garotinhos uniformizados chamados Chip e Tap foram escolhidos como mascotes. Já em 2006, a Alemanha escolheu um leão apelidado de Golio como mascote da Copa. No entanto, este mascote não agradou muito o povo alemão, e antes da Copa, a federação resolveu criar a Águia Pauli, que seria a mascote da seleção, e representaria a entidade em eventos públicos e partidas de futebol. Antes do início do evento de 2006, a águia acabou caindo tanto no gosto dos alemães que segue sendo o mascote da seleção até hoje. Durante os anos, a Alemanha ficou conhecida por sempre formar bons atacantes, e muitos deles se tornaram artilheiros lendários vestindo o manto alemão, com Rudi Völler e Jürgen Klinsmann dividindo o posto de quarto maior artilheiro da seleção com 47 gols cada. Em terceiro lugar, fica Lukas Podolski, com 49 gols. A medalha de prata vai para o lendário Gerd Müller, com 68 gols em apenas 62 partidas pela seleção alemã. Já em primeiro lugar, temos o artilheiro nato Miroslav Klose, que marcou 71 gols pela seleção alemã, com seu recorde permanecendo até hoje. Klose também possui o recorde de maior artilheiro de todas as Copas do Mundo, com 16 gols. Ao contrário de outros países, como Inglaterra e França, a seleção alemã não possui um estádio próprio, diluindo seus jogos pelos estádios do país, com os mais famosos deles sendo a Allianz Arena, que fica em Munique e é a casa do Bayern. Já situado na cidade de Dortmund, temos o Signal Iduna Park, que é a casa do Borussia Dortmund. Outro estádio muito usado é a moderna Veltins Arena, em Gelsenkirchen, casa do Schalke 04. Em Hamburgo está situado o Volkspark Stadion, outro estádio lendário que pertence ao Hamburgo. Já na capital fica o principal estádio da nação, o Olímpico de Berlim, que é usado pelo Hertha Berlim. Este estádio já recebeu grandes jogos, como o final de Copa e de Euro, sendo este um dos principais estádios usado pela seleção alemã. Além de grandes artilheiros, a Alemanha também teve jogadores lendários nas mais diversas posições do campo,
com muitos deles tendo uma grande longevidade defendendo a seleção nacional, com Manuel Neuer ficando na 5ª posição, tendo feito 122 jogos pela seleção nacional desde 2009. Em terceiro lugar, temos um empate entre Thomas Müller, que defende a seleção desde 2010, e Lucas Podolski, que fez sua estreia pela seleção em 2004 e sua última partida em 2017, com cada um tendo feito 130 jogos pela Alemanha. Thomas Müller, e possivelmente, vai subir mais nesse ranking futuramente. Na vice-liderança, vem Miroslav Klose, que fez 137 jogos pela seleção nacional de 2001 a 2014. Já ocupando o topo do pódio como o jogador que mais defendeu a seleção alemã de futebol, temos um dos grandes jogadores da história, Lothar Matthaus, com um total de 150 partidas por sua seleção entre 1980 e 2000. Já Joachim Löw foi o técnico que mais comandou a seleção alemã com 198 partidas, entre os anos de 2006 a 2021, tendo levado nesse período a Alemanha ao título mundial de 2014, além de vencer a Copa das Confederações de 2017. Com uma rivalidade que ultrapassa os gramados, o clássico entre Inglaterra e Alemanha já ocorreu em 3 edições de Eurocopa, além de outros 5 jogos de Copa do Mundo FIFA, incluindo a final de 1966, vencida pelos ingleses. Uma das mais acirradas rivalidades do futebol europeu é entre França e Alemanha, com as duas se encontrando 2 vezes na Euro, e mais 4 jogos válidos por Copa do Mundo. Outra rivalidade advinda da Grande Guerra é entre Alemanha e Holanda, que já se enfrentaram 5 vezes em Eurocopas, além de outros 3 encontros válidos por Copa do Mundo FIFA, com os dois tendo feito a final de 1974, o que valeu o bicampeonato mundial da Alemanha. Já o clássico contra a Itália é frequentemente chamado de Derby da Europa, com as duas até tendo protagonizado o chamado Jogo do Século, na semifinal da Copa do Mundo de 1970. As duas seleções se enfrentaram 4 vezes na Euro. Já pela Copa do Mundo, foram 5 encontros, com um destes garantindo o trimundial da Itália em 1982. Com toda a sua tradição ofensiva, a seleção da Alemanha já conseguiu aplicar várias goleadas em sua história. E em jogos válidos por Copa do Mundo, 3 grandes goleadas se destacam, sendo essas um 6-0 sobre o México na Copa de 1978, um 7-1 contra o Brasil em 2014 e um 8-0 sobre a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2002. Já sua pior derrota foi um impressionante 9-0 em um amistoso contra a seleção B da Inglaterra em 1909. Porém, a maior goleada imposta pela seleção alemã foi um sonoro 16-0 sobre o ainda Império Russo, em jogo válido pelas Olimpíadas de 1912. Sendo uma das maiores seleções de seu continente, a Alemanha em 2024 joga sua 14ª Eurocopa, sendo a recordista de participações e já tendo chegado em 6 finais, outro recorde da competição. Os alemães possuem 3 títulos da Euro, o primeiro vencido em 1972 na Bélgica, depois de derrotar a União Soviética. Já o segundo veio na Itália em 1980. Onde a Alemanha venceu a Bélgica na final, e o tricampeonato veio em 1996 na Inglaterra, quando a Alemanha venceu com gol de ouro a seleção da Tchequia. A Alemanha Ocidental jamais ganhou uma Olimpíada, no entanto, a Oriental sim, e em todo o seu período, as Alemanhas conquistaram uma medalha de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Sendo também uma das maiores seleções mundiais, a Alemanha jogou 20 edições de Copa do Mundo, tendo feito 8 finais e vencido 4. A primeira conquista foi em 1954 na Suíça, onde derrotou a Hungria por 3-2 na final, uma partida ficando conhecida como o Milagre de Berna. O segundo título veio na edição de 1974, quando jogou em casa, com os alemães vencendo por 2-1 a Holanda na final. E em 1990 na Itália, a Alemanha conquistou o tri, com uma vitória de 1-0 sobre a Argentina. 24 anos depois, o tetra veio no Brasil, em 2014, vencendo a Argentina por 1-0 na prorrogação. E assim encerramos por hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e, claro, inscrever-se no canal para não perder nenhum vídeo futuro. E se você conhece mais algum fato ou quiser saber mais sobre alguns falados, comenta aí. Até a próxima aventura esportiva, fiquem com Deus e até mais!